Boa noite, amigos e amigas da página Na Identidade do Capoeira, sempre pelo perfil do Facebook e também no YouTube pelo canal Camugere Cultural. Sejam todos bem-vindos, mais uma noite de entrevista, mais uma noite de aprendizado. Como diz os nossos dois amigos, Contramestre Salgado, inicia-se a segunda temporada da série do Capoeirista e, como diz o nosso amigo Mestre Binho, cada live um livro. Por favor, conte um pouquinho quem é o Mestre Soló, como ele conhece a capoeira, conta, faz essa aí como se a gente não conhecesse o senhor e para algum incauto aí que realmente não conheça o Mestre Soló. Fique à vontade, mestre. Tá bom. Inicialmente, boa noite a todos. Meus agradecimentos ao mestre Dunga, ao mestre Fly, pelo convite para essa live, que é uma oportunidade realmente muito interessante, muito importante para mim, né? Eu quero manifestar o meu contentamento em estar aqui nessa noite com vocês e prometo que vou me esforçar ao máximo para que vocês realmente tenham uma noite proveitosa. Mas, respondendo aí já a pergunta do mestre Dunga, como eu ingressei na capoeira? Veja bem, eu nasci e me criei no bairro do Engenho Velho de Brotas, Salvador. O bairro do Engenho Velho de Brotas é um bairro, né, que tem algumas tradições, tem algumas coisas pitorescas, e dentre elas foi lá que nasceu o mestre Bimba, né? Mas é um fato que eu só vim tomar conhecimento disso, apesar de nascer, me criar e morar até os 18 anos, quando eu fui para o Exército, eu só vim saber disso tempos depois, quando eu estava na academia, que foi o bairro onde ele nasceu, na ladeira de Monte Belém, inclusive na mesma ladeira que eu morei. Veja só como são as coisas, né? Entendeu? O senhor é privilegiado. E aí a gente fica assim, imaginando por que ele tinha um carinho muito grande pelo pessoal do Engenho Velho. Porque nós ingressamos na capoeira por uma circunstância da época. Estou falando aí dos anos 60, década de 60 do século passado. Naquela época não tinha televisão, não tinha rádio, a rádio portátil só tinha aqueles rádios de pilha que a gente tinha em casa, e a diversão era empinar raia, era jogar bola de gude e brigar, né? E brigar. Então, deixa eu ligar aqui. Então, e brigar. Então, como ocorre atualmente, naquela época também havia dentro dos bairros as divisões, né? Tinha a turma hoje chama de gangue, né? Naquela época chamava de turma. Tinha a turma da Tamoio, a turma da Capelinha e a turma do fim de linha, onde o ônibus fazia a volta. Então, nesse bairro do Engenho Velho tinha essas três turmas. E a turma que era mais assim, que se destacava mais, era a turma da Tamoio, que fazia parte eu, Boinha, o irmão dele, Kekel, meu irmão, Fanta, uns 12 a 13 garotos, tudo na faixa de 15, 16, 17 anos, né? Nesse bairro, no Engenho Velho, apesar de ser um bairro de periferia, tinha um cinema, era um cinema e teatro também, chamava-se Cine Teatro Amparo. Passava filmes e passava também peças de teatro. E toda segunda-feira mudava o seriado, né? Porque tinha 2 filmes e depois tinha aquela série de Bang Bang ou de qualquer outra história lá, de faroeste, geralmente aqueles faroeste mexicano, aquelas coisas que os meninos saíam imitando os mexicanos, brigando igual os mexicanos, era isso aí. E numa dessas segunda-feira, veio um pessoal de outra rua, de outro bairro, e terminou nos envolvendo em confusão, e nessa briga nós levamos de pior, porque viemos saber depois que o pessoal
Um era campeão baiano de judô, o irmão dele também, né? E os outros também lutavam boxe até numa academia que ficava no Vasco da Gama, logo depois da descida lá do Engenho Velho. Aí nós conversamos, poxa, não dá certo não, a gente também vai ter que aprender a brigar, né? E aí fizemos a reunião, aí saímos em busca de um lugar para aprender a brigar, né? A verdade é essa. Karatê tinha que comprar roupa e pagar a prestação. Ninguém tinha dinheiro para comprar roupa. Nós morávamos num bairro de periferia, né? A rua não era nem calçada, era no barro. Depois que veio calçamento e asfalto. E judô do mesmo jeito. E terminou indo bater lá na porta de Mestre Bimba. E nesse primeiro contato foi feito por mim. Eu devia ter uns 16 anos para 17. Aí cheguei lá na academia, me apresentei, disse que tinha uns colegas do bairro que queriam aprender capoeira e tudo mais. Ele perguntou de que bairro era, perguntou se era estudante, essas coisas todas. E aí combinamos o dia para ir todos juntos nos matricular para aprender a jogar capoeira, né? Demorou um pouco desse primeiro contato até a ida, porque o pessoal ainda ia conseguir o dinheiro para pagar a matrícula, né? Se eu não me engano, era 2 cruzeiros que pagava, 2 cruzeiros de matrícula e 2 cruzeiros das mensalidades, né? Tinha um livrinho lá que você assinava e cada vez que você pagasse, ele botava uma cruzinha sinalizando que você pagou o mês, né? E aí pronto, aí começamos a treinar capoeira, frequentava mais a aula de 14 horas, e era uma turma que praticamente essa aula de 14 horas só ia o pessoal mesmo do Engenho Velho, um ou outro de fora, mas era um grupo de rapazes, tudo nessa faixa etária, né? Mas desse povo todo, os únicos que formaram foi eu e Boinha. Boinha formou-se primeiro e ano seguinte eu me formei, né? Mas meu ingresso na capoeira deu-se por essas circunstâncias aí, né? Naquela época, o pessoal entrava na capoeira, não era para semestre nem nada, era para aprender a lutar mesmo. A capoeira era encarada como uma luta mesmo, né? Então, o pessoal entrava lá, principalmente porque a capoeira tinha aqueles movimentos que você podia ter defesa contra a navalha, contra isso, contra aquilo, então estava todo mundo empolgado. Para você ter uma ideia, naquela época, estou falando dos anos 60, né? Essa rapaziada que gostava de brigar, que saía de um bairro para outro somente pelo prazer de brigar. Naquela época se brigava na mão, tinha nada de revólver, nem nada, não. Aí depois começou a aparecer cabo de aço, o pessoal enrolava o cabo de aço no cinto, e depois começou a aparecer navalha, começou a aparecer punhal, e aí a coisa já tomou outro rumo, né? Mas o objetivo nosso, naquele momento, foi de aprender a lutar. Mas depois que você passa por esse período, né, que você vai entender o momento histórico em que você participou, né? Porque uma coisa curiosa é que quando nós começamos a aprender a jogar capoeira, depois que estavam lá no segundo, terceiro mês, as brigas diminuíram, nós não sentíamos mais aquela necessidade de sair na rua para brigar, né? Então, você veja o seguinte, que a capoeira, ela resgata a sua autoestima e a sua autoconfiança, né? Então, não precisa mais você estar dando demonstrações de que sabe brigar, né? De procurar briga para testar se você é bom de briga, se não é, né? Então, isso foi uma grande mudança que teve em todo o grupo, não foi só comigo, não, todo o pessoal. A gente já, quando se reunia, era para conversar sobre outras coisas, sobre namorada, sobre essas coisas que todo jovem conversa, né? Sobre colégios, mas não tinha mais aquela necessidade de estar saindo para brigar, para procurar briga e por aí, né? Então, esse foi um grande legado aí da capoeira e que realmente ele norteia a vida de todos que passaram por lá até hoje, né? Sou testemunho disso.
Não sei se atendi aí a sua Poxa, expectativa. mestre, a gente fica. Na verdade, a gente não quer parar de ouvir o senhor. E se a gente interrompeu o senhor, é porque o senhor deu esse tempo para poder respirar. Mas antes da gente seguir adiante, eu vou citar algumas pessoas que já estão aqui conosco assistindo, mestre. E vou começar com alguém que o senhor, acho que o senhor conhece. Ele, em alguns meios, ele é conhecido como Oráculo, que é o mestre Itapuã. O mestre Itapuã Ah, já está sim, Itapuã é o embaixador da regional. O mestre Itapuã, e ele está colocando aqui, tô de Itapuã, olho. Itapuã, quando eu entrei na academia, ele já era formado, já era uma pessoa assim, já que tinha conselho, já era respeitado lá, o pessoal todo gostava de ver ele jogar. Porque nós mesmos que tínhamos frequentava mais a aula de 14 horas, alguns iam embora e outros ficavam, como eu, Boinha, Zé, meu irmão, o irmão de Boinha, Kekel. Nós ficávamos para ver o pessoal da turma de 7 horas, que era exatamente Itapuã, Saci, Camisa Roxa, Cascavel, Jaracuçu, Volta Grande, essa turma dá pesado, porque, olha, eu vou lhe dizer, os anos 60 na Academia do Mestre Bimba foram os anos de ouro da academia, porque ali só tinha gente boa, não tinha mais ou menos, não. Só Só tinha tinha cobra. Cobra. Não, tinha uns filhotes lá, filhote de onça, tinha Ayrton Brabo. Era realmente era muito bom, muito divertido, um ambiente muito bom. Uma coisa também que foi uma lição para mim na academia é o seguinte: eu nasci num bairro de periferia, em Engenho de Brotas. O pessoal chamava o pessoal do Engenho de Brotas de índios do Engenho, né? Lá só morava garçom, carroceiro, motorista, né? Então, era um bairro de gente pobre mesmo, não tinha ninguém lá que tivesse assim alguma posição social assim mais relevante, né? E, e nós até aquela idade sofriam um determinado preconceito, mas não era preconceito racial nem de nada, não. Era mais social, né? Que você não podia ir em outros lugares porque não tinha recurso, não tinha uma roupa mais adequada para ir no cinema, numa coisa, né? E quando chegou lá na academia, tinha o quê? Tinha todos lá ou trabalhavam ou estudavam, né? E tinha o pessoal que já estava cursando universidade, né? Tinha empresários, tinha pessoa que, apesar de carro ser uma coisa rara na época, mas já tinha aluno que tinha carro, tinha transporte próprio, né? Mas o ambiente interno da academia era um ambiente de igualdade, onde todos se tratavam e se respeitavam do mesmo jeito, não tinha nenhum tipo de separação, de nada. Todos ali se viam da mesma forma. Era uma coisa assim impressionante. Aquilo ali serviu muito para melhorar a autoestima de todos nós, né? Porque nós, como tínhamos receio de ir em algum outro lugar, alguma coisa assim, por conta de sermos tratados de índio, era índio do Engenho Velho, e encontramos ali na academia um ambiente onde tinha pessoas de várias matizes, universitários, pessoas que moravam em bairros nobres, como Graça, Barra, e todo mundo ali se misturando, junto, convivendo, Itapuã. e sem nenhum tipo de separação, de nada. Mas também a liderança do mestre contribuía muito para isso, viu? O mestre, ele tratava todos do mesmo jeito. Para você ter uma ideia, lá na academia não tinha esse negócio de formado, de especializado, não. Todo mundo era aluno. Quem era formado sabia que era, quem era especializado sabia que era, mas ninguém usava faixa, nem cordão, nem ficava dizendo que era isso, que era aquilo. Todos sabiam por causa do estilo de jogar, pela maneira da convivência lá mais assim à vontade. Então, as pessoas sabiam quem eram os melhores, os que podiam ser formados, e por conta de que o jogo de Una só os formados podiam jogar.
né? Os que não eram formados sentavam e assistiam o jogo e, ao fim, batiam palmas, né? Mas ninguém usava nenhum tipo de insígnia, de marca para dizer que era isso ou aquilo. Então, esse era um princípio, assim, muito homogêneo da turma, né? Então, a turma, todo mundo... A turma de Bimba, ela não cresceu com esse modo costumeiro de classificação das pessoas de mestre, professor, contramestre, faixa isso, faixa aquilo, não tinha isso na época, né? Então, quando isso surgiu depois, é que a coisa começou a dividir mais, né? Separar mais. Mas na nossa época não tinha. Então, foi um exercício, vou lhe dizer, um ambiente de exercício democrático, podemos assim dizer, onde todos se manifestavam, todos falavam, todos participavam, né? E sofria as sanções do mestre todos, independente de ser mais velho ou mais novo, quando ele tinha que repreender ou dar aquele olhar fulminante que ele dava de repreensão, ele fazia com qualquer um, independente de ser novo ou não. E ele tinha um cuidado muito especial com os mais novos. Isso aí ele tinha. Ele não gostava que um aluno mais antigo pegasse o mais novo para se aproveitar da experiência e machucar o aluno. Ele não gostava disso. As pessoas lá respeitavam muito isso. Quando chamavam um novato para jogar, tinha esse cuidado, né? O esquenta-banho também é do mesmo jeito. Quando alguém chamava um esquenta-banho, um novato para o esquenta-banho, aliviava, né? Mas, normalmente, no esquenta-banho só entrava mesmo quem era fera, né? Era quem queria trocar porrada mesmo, e aí ia lá e pronto. Mestre Solon, deixa eu apresentar mais algumas pessoas que chegaram aqui, Foi não. tá? Para a gente poder seguir o nosso bate-papo, que está muito bom. Então, Daniel Moura, aí, José Juraci Almeida Lara, Mestre Binho Capoeira, cada live um livro, o Mestre Chalatão chegando aí também, Mestre Charlatão, Chalatão, presidente da BBC. Mestre Chalatão, que colocou uma foto no perfil dele que a gente achou muito interessante, o Mestre Chalatão, e o pessoal foi lá contribuir com a sua sacanagem na foto do Mestre Chalatão. Grande abraço. Eu quero fazer um registro aqui que o Mestre Chalatão, na minha passagem por Salvador, ele foi extremamente atencioso comigo. Ele me levou até a casa do oráculo, como ele mesmo chama, do Mestre Itapuã. É E ele que então, botou esse apelido de Itapuã. exatamente. Então eu gostaria de fazer um agradecimento ao Mestre Chalatão e sempre que ele passar por aqui e eu puder assim citá-lo, né, devido aí ao comprometimento da própria BPC, né? Não só ele, né, também todos os outros que se comprometeram com a minha passagem por lá. Muito obrigado à BPC. Tiago Pulga chegou aqui, Leandro Oliveira Madeira Silva, SBC São Paulo, boa noite. Boa noite. Levi Lau, lá de Natal, Guilherme Pereira. O Cego, contra Mestre Cego, boa Cego, noite aos bom. amigos. Salve, Mestre Soló. Grande Abraço abraço grande. aí, Cego. O Mestre Peixe, que ontem no teste esteve conosco, Mestre Peixe chegando também aí, deixando um abraço. Mestre Moreno, de São Paulo, da linhagem do Mestre Ananias, um abraço para ele. Quer dizer, para o Mestre Moreno é um boom, né? Fly, faz um favor para nós, cita os nossos patrocinadores antes de nós continuarmos no nosso bate-papo aqui. Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, GCAP, do nosso querido amigo Mestre Moraes. Casa Acervo de Capoeira César e Itapuã. Hoje eu não vou falar o César e Oráculo, né? Para fazer tudo normalzinho. E Escola de Capoeira Angola, os angoleiros do interior contra Mestre Xandão e alunos. Mestre Solon, eu fiz algumas anotações enquanto o senhor falava, né? Lembrando de algumas passagens que a gente
vê do mestre Bimba, todo mundo pagava academia, ele tinha alguns que ele aliviava, todo mundo pagava. Uma outra pergunta, eu sei que o mestre Itapuã chegava sempre cedo na academia. O senhor chegava cedo na academia? Porque o mestre Bimba parece que reclamava quando o pessoal chegava tarde, né, e usava o mestre Itapuã. Então, se o pessoal pagava, todo mundo pagava, ele tinha alguns que ele aliviava, a questão de chegar cedo. E quando o senhor fala, uma outra questão que eu lembrei do olhar do mestre Bimba, a gente que não conviveu com ele, obviamente, não tem não teve essa experiência. Mas tem um vídeo muito interessante que o mestre Bimba começa a tocar, e quem está ao lado dele, agora não lembro o nome, mas daqui a pouco vai aparecer aqui, entra errado no pandeiro, e o mestre só olha assim, né, dá uma olhada, aquele olhar ali, até para quem é atual, aquele olhar até para quem é dos dias de hoje, se arrepia até hoje, né? E também que ele diz, mais dois! Poxa, se isso não é ter uma grande... Atenilo, muito obrigado, Elton. O Elton Cristiano já nos socorreu aqui, falando que era o Atenilo. Então, mestre, eu gostaria que o senhor pudesse contar mais um pouquinho do dia a dia dos treinos do mestre. Fique à vontade. Na academia, o pessoal pagava, né? Depois que formava, a maioria deixava de frequentar a capoeira. Mas, na verdade, é essa. A maioria das pessoas que formavam, muita gente entrava, como disse inicialmente, para aprender a brigar, se formava, já estava bom de briga, aí não voltava mais na academia. Ia lá, eventualmente. Mas os que continuavam, né, que continuavam indo nas aulas, indo aos domingos lá no sítio Caruando, né, participando de apresentações que ele sempre fazia, de viagens que ele sempre fazia, né? Esse pessoal, na verdade, eu não me lembro bem se pagava ou se não pagava, mas eu acho que não pagavam, não. Depois de formado, as pessoas, principalmente aqueles que frequentavam, participavam de eventos, de shows folclóricos, tudo, acho que não pagava, não. Não pagava, não. Depois que formava, o mestre não pagava, não se preocupava muito em cobrar, não. Agora, os alunos, sim, os alunos pagavam e pagavam religiosamente, porque isso aí ele conferia. Ele conferia e todos chegavam lá no dia certo com seu dinheirinho trocado e pagava ele botava a cruzinha lá no livro, né? Qual foi a outra pergunta que você fez aí? Desculpe, eu... Tá, a questão de pagar, a questão de chegar atrasado nas aulas. Sim. Chegar atrasado, a maioria chegava no horário. Dificilmente, quando um chegava com a aula começada, já entrava todo escondidinho, para o mestre não ver, trocava sua roupa, mas ele estava vendo tudo, né? Ele ficava numa posição que via tudo, mas ele fazia que não via. E fazia a aula tranquilo. Muitas vezes perdia a sequência e a cintura, né? Já chegava na hora do jogo e tal, não dava tempo de aquecer, né? E não tinha aquecimento também, não. O aquecimento era a cintura a cintura desprezada e a sequência. Era esse o aquecimento. Hoje que se faz ginástica e tal, que eu acho muito válido, né? Tem um aquecimento. E parece que depois de um tempo, em 68, 67, 68, Charel, que era professor de educação física, começou, antes das aulas, a dar no espaço que nós tínhamos, a fazer umas corridazinhas, correndo em círculo, para aquecer, e depois começava a cintura, mas não tinha nada de... Assim, não fazia parte da aula o aquecimento, né? O aquecimento já era a sequência e a cintura. Um outro aspecto também interessante do treinamento é que as pessoas entravam na roda por indicação dele. Ele que dizia, fulano com fulano, né? Ninguém abaixava lá no pé do berimbau e chamava ninguém para jogar, não. Ele que chamava, ele que dizia fulano e fulano, fulano e fulano, né? E normalmente ele colocava, certamente fazia parte aí da observação e da metodologia dele,
colocava sempre uma pessoa que tinha mais dificuldade de dar um golpe ou de se defender de um golpe, com outro que tinha mais facilidade de dar. Por exemplo, alguém que relutava muito, que tinha dificuldade de se defender, por exemplo, de uma rasteira, de cair, de tomar uma benção e cair na negativa, coisas assim, ele colocava sempre com um que gostava de fazer isso ou que tinha mais habilidade para o outro aprender a cair, né? Mas isso se dava assim num ambiente tranquilo, sem nenhuma confusão, sem nada, sem nenhum tipo de violência, nem nada. Eram uns treinos suaves, uns treinos tranquilos, né? Tinha, de vez em quando, umas arruaçazinhas, mas isso era coisa que, na hora mesmo, se resolvia. Ninguém ousava cometer nenhum tipo de indisciplina dentro da academia, lá com o mestre. Ninguém. Todo mundo respeitava, do mais novo ao mais velho. Todo mundo. O mestre era uma figura, assim, ímpar, no que diz respeito ao trato com os alunos e do respeito que ele inspirava para todos, né? Legal. Mestre, vou ler algumas. O pessoal está interagindo aqui. Mestre Chalatão colocou aqui que Ivo Rangel, esse eu não conheço, não sei quem é. Ivo Rangel, que só chegava atrasado. O mestre Chalatão. Ele tinha até um apelido, era 10 para as 8, parece, um negócio dele. Ele é vivo ainda, mestre? 10 para as, parece que era 10 para as 8. O apelido dele era esse. Esse realmente chegava porque ele lutava karatê. Aí ele saía do karatê e ia para capoeira. Aí chegava sempre atrasado. Parece que era por essa razão. Né? Legal. Essa é uma história interessante. Eu não tinha ouvido essa história ainda. Né? Essa eu não tinha ouvido. Tem uma outra pergunta aqui, mestre, antes da gente continuar, que eu acho que é interessante. O mestre Peixe, o mestre Itapuã respondendo. Ivo Rangel já morreu. Obrigado, mestre Itapuã. O mestre Peixe falando, mestre Soló, o mestre Bimba entregava os lenços e a medalha de honra ao mérito. Como ficava a parte dos certificados? Existia isso ou não? Não, certificado. Não existia. Era só o lenço e a medalha e pronto. Agora, por iniciativa dos alunos, algumas turmas faziam quadro, né? Eu mesmo já fiz alguns quadros lá, que eu desenhava, eu gostava de desenhar. Então, no quadro tinha o Paraninfo, o orador, tinha o retrato do mestre, né? Sim. Tinha as turmas lá, o pessoal formando. Era um quadro de formatura que fazia e fixava lá na parede, né? Mas nem toda a turma tinha, só os que faziam, né? A minha turma mesmo não fez. A minha turma não fez. Mas não tinha diploma, não existia isso, não. A medalha e o lenço era que simbolizava a sua mudança de faixa, o seu progresso nos treinamentos da capoeira, né? Eu frequentei a academia até 68, quando eu fui prestar o serviço militar, né? No ano de 68, que eu ainda estava em Salvador, eu ia poucas vezes na academia, né? Porque estava no Exército, ficava o dia todo lá. E no ano seguinte eu fui para servir em Aracaju, também perdi o contato com a academia. E naquela época não tinha muita facilidade de deslocamento, né, de locomoção, né? De modo que eu fiquei em Aracaju, servi no Exército de 69 a 73, em dezembro de 73. Aí voltei para Salvador, que foi um período em que eu esperava já uma indicação para ingressar numa empresa, como aconteceu meses depois. E aí, nesse período, eu cheguei e procurei a academia lá do mestre Bimba. Eu disse, vou lá ver o mestre. Quando eu cheguei lá na academia, foi que eu soube que ele tinha falecido, que ele tinha ido para Goiânia. Nada disso eu sabia. Que ele tinha ido para Goiânia, que tinha falecido. E quem estava lá era Ezequiel. Ezequiel que tinha ficado com a academia dele, né? Ele Vermelho. Quando eu estive lá, só estava com Ezequiel, né? Levei até roupa para treinar. Cheguei a trocar, mas não deu vontade de treinar, né?
Não deu Não. vontade. Eu fiquei muito, assim, abalado com a notícia. Eu fiquei sem saber o que fazer, né? Aí, e depois que o mestre morreu, alguns alunos já tinham academia, já ensinava. Não tinha academia, ensinava em algum lugar, ou no quintal da casa, ou em algum lugar, numa escola, uma coisa assim, ensinava a academia, e um desses foi Itapuã. Itapuã, que assim, eu me lembro que ele tinha uma academia na ladeira da Barra, numa, numa, numa ladeira que liga a Graça ao Chame-Chame. Parece que era uma escola de dança, e ele dava umas aulas lá de capoeira. Eu fui lá uma vez, e depois ele foi para o ACUP, né? E aí já tinha um nome da escola dele, que era a Ginga, e que prestou um grande trabalho, um grande serviço. A Ginga ela tem uma importância muito grande na preservação do pessoal da turma de Bimba, porque ninguém sabia onde treinar, e aí procurava treinar nesses locais, e o local onde todo mundo era acolhido, se sentia bem, era exatamente lá, com Itapuã. Que na época ninguém chamava de mestre, não, viu? Nem eles mesmos se chamavam de. Depois é que surgiu esse negócio de mestre, mas quando eles tinham academia, ninguém chamava de mestre, de professor, é academia de Itapuã. E nem ele mesmo se intitulava mestre. Depois é que as pessoas começaram a chamar de mestre, aí foi. E por falar nisso, em mestre, é até bom que eu quero fazer aqui uma observação muito interessante, muito importante do meu ponto de vista. Porque todos os alunos de mestre Bimba, a comunidade de capoeira o trata por mestre, né? É mestre Soló, é mestre Agulhão, é mestre fulano, mestre ciclano, né? Mas uma titulação que o pessoal dá, que no meu entendimento é mais uma forma é mais um tributo que se rende ao mestre Bimba ao chamar uma pessoa que ele segurou nas mãos, né, que aprendeu a capoeira com ele, de mestre, né? Eu entendo mais dessa forma, não vejo isso, até porque são poucos os alunos de mestre Bimba que continuaram ensinando capoeira, né? A maioria deles seguiram suas profissões, como foi o meu caso, né? E alguns conseguiram conciliar a profissão com a capoeira, como é o caso de Itapuã mesmo, né? Que tinha a academia dele, né? Então, essa titulação de mestre, ela surgiu quando, em torno de 1994, 94 foi criada a Fundação Mestre Bimba, né? Foi criada a Fundação em 1990. Mestre, deixa eu só, eu vou interromper o senhor, porque quando o senhor fala da Fundação Mestre Bimba, o mestre Chalatão faz uma pergunta aqui, e eu acho que não já dá para nós encaixar nessa sua resposta, que ele pergunta assim, como surgiu a Fundação Mestre Bimba e qual foi a sua participação? Então, por isso que eu tenho outras perguntas, eu já vou fazer. O Elton Cristiano fez uma pergunta, o mestre Preste fez outra pergunta, mas vamos nessa aí. Depois eu respondo mais especificamente essas perguntas, mas eu estou fazendo esse preâmbulo utilizando a Fundação para explicar a titulação de mestre que nós passamos a receber. Então, essa fundação foi criada em 94 e o objetivo da fundação era preservar o legado deixado pelo mestre Bimba, né? Eu sou membro instituidor, inclusive, da fundação, são 12 membros instituidores, né? Alguns já estão mortos, outros continuam vivos, graças a Deus, né? E essa fundação, ela funcionava bem, ela tinha uma diretoria, ela tinha uma sala alugada no centro da cidade, né? Tinha mensageiro, tinha secretário. Ela fazia um trabalho interessante, todo mundo colaborava,
tinha o mensageiro que ia cobrar as mensalidades, que naquela época não tinha esse negócio de banco, essas coisas, né? Você pagava, era no dinheiro mesmo, né? Mas depois a fundação, ela foi, ela parou um pouco as atividades, né? Quem era o presidente da fundação na época era a Formiga, que era um dos filhos de Mestre Bimba, irmão de Nenéu. Depois do falecimento de Formiga, parece que a fundação aí ficou mais parada. E nessa época eu estava fora de Salvador. Eu voltei para Salvador em 2005, quando eu me aposentei da empresa que eu trabalhava, né? E aí, como eu estava aposentado, eu comecei a me interessar pelas questões de capoeira e voltei para... E voltei exatamente nesse momento que para dar uma nova dinâmica na fundação, o Fred Abreu, que todo mundo conhece, né? O pessoal de capoeira conhece muito bem, já é falecido, ele, juntamente com o mestre Nenéu, eles tiveram a ideia de reunir todo o pessoal da turma, os alunos de Bimba que estavam espalhados, dispersos, né? Reunir esse pessoal para as quintas-feiras, na academia que o mestre Nenéu tem até hoje lá no Pelourinho, se encontrar. Então, era uma aula só do pessoal da turma de Bimba, né? Aquele pessoal antigo, 50, 60, 70 anos, ia para lá jogar um pouco de capoeira, conversar, dar risada, tá? E aí foi criando esse conceito de turma de Bimba, foi a partir daí. Cafuné teve um papel muito importante nisso aí, Cafuné e Boinha. Eles é que levantaram os nomes de todos, procurava, telefonava, entrava em contato, convidava, né? Quer dizer, havia aquele interesse dele. E o pessoal ia mesmo, às 7 horas, ia lá, jogava, Nenéu colocava Nenéu também participava da aula, né? E um aluno dele, Canguru, que toca um bom tocador de berimbau, era quem tocava nas aulas. E aí o pessoal começou a ser convidado para eventos de capoeira. Foi a partir da turma de Bimba, desse pessoal, e um dos primeiros eventos que eu me lembro que foi convidado com esse nome foi um evento em Minas Gerais, que compramos camisa tudo de lista azul e branca, como o mestre usava, aquelas listas verticais, né? E colocamos o Centro de Cultura Física Regional, que como era chamada a academia, não era Academia de Capoeira, era Centro de Cultura Física Regional, na Academia de Mestre Bimba, lá na Rua das Laranjeiras. Não tinha Academia de Capoeira, nem Mestre Bimba, nada disso, não, era Centro de Cultura Física Regional, né? E aí nós começamos a ser convidados para eventos de diferentes academias, diferentes grupos, e o pessoal começou a nos tratar por mestre. Então, essa titulação de mestre não é uma coisa que foi reivindicada por nenhum dos alunos de Mestre Bimba. Ele surgiu assim espontaneamente, né? E até porque os alunos de Bimba eles não cresceram com essa cultura de classificação por título, né? O professor, mestre, contramestre, porque na academia do Mestre Bimba não tinha nada disso, era todo mundo aluno, né? Então, é isso que aconteceu. Não diga a você que eu não gosto que as pessoas me chamem de mestre, eu gosto, acho bom, acho legal, mas entendo como uma manifestação assim de respeito e como se fosse um tributo ao Mestre Bimba, por eu ser uma pessoa e outros colegas que frequentou a academia naquela época, né? Então, isso eu faço questão de fazer essas colocações aqui, porque há muitas pessoas que fazem crítica a isso, né? O cara nunca teve um aluno, é chamado de mestre, não sei o quê, essas bobagens, né? Mas eu digo a esse pessoal que nós entendemos dessa forma, entendemos como se fosse um tributo ao nosso mestre, que realmente
Só nessa idade que nós estamos que nós sentimos a importância que ele teve na nossa formação, né? Foi realmente... Quem passou por Mestre Bimba não esquece. Período diferente, momentos diferentes, histórias diferentes, mas não esquece realmente o tempo que passou com ele, os ensinamentos dele, que na época você nem percebia que você estava recebendo um aprendizado, só depois é que você vai entender essas coisas. Mas é isso. Então, essa foi a criação da Turma de Bimba, como é que surgiu a Turma de Bimba e como é que surgiu essa titulação de mestre para os alunos de Mestre Bimba, que eu estou aproveitando essa oportunidade aí para explicar essas coisas, que não é um título que nenhum aluno reivindica, né? É claro que tem aqueles que realmente têm alunos como Itapuã, como Geni, como Acordeon, como Iaô, né? E Arara mesmo, que já ensinou, já teve academia, hoje não tem mais, mas já teve academia. Saci, que teve academia. Então, esse tem alunos, tem discípulos, tem pessoas que, que seguiram o trabalho, que já têm academia. Por exemplo, Itapuã tem um aluno dele, Kiki, que eu conheço e gosto muito dele, lá nos Estados Unidos, né? Tem Geni, que tem alunos até na Austrália, né? E Saci, que tem na Alemanha, né? O aniversário dele de capoeira até, o aluno dele fez questão que fosse comemorado lá na Alemanha, fizeram festança lá para ele, né? Então, esses alunos, essas pessoas, eles realmente, no sentido exato da palavra, eles são mestres, eles têm discípulos, têm seguidores, mas os outros, que é o meu caso, nunca tive nenhum aluno, né? Nunca dei aula, nunca participei de nada disso, apenas de shows e dos treinamentos. Sou chamado de mestre e eu entendo que é por essa razão, por essa forma. Então, fica aí esse esclarecimento aí para essa comunidade, né? Mestre, não adianta, a gente não consegue se livrar disso, até porque, assim, o senhor está nos ensinando, né? Quem ensina é mestre, né? Quem ensina, quem profere palavras, quem conta histórias, de uma forma ou de outra, também é mestre da cultura popular, né? Se não mestre de seus alunos, mestre dessa outra, e a gente entende, e não consegue, eu não conseguiria olhar como para o senhor, como o senhor mesmo disse, para alguém que teve as mãos seguradas pelo mestre Bimba e não chamar de mestre, né? E, né? Assim eu tivesse a oportunidade de pelo menos ter uma foto com o mestre Bimba, né? E para poder me hoje ostentar como o meu como o meu troféu na minha casa, mas não tenho essa oportunidade. Então nada. Mas até quem conviveu com ele, nem todos têm foto, viu? Porque naquela época não tinha fotografia, não tinha essa facilidade toda, não. Eu mesmo só tenho uma foto com ele, que foi na viagem que nós fizemos para o Espírito Santo, numa parada lá, que o ônibus desceu todo mundo, e aí tiramos a foto lá. Somente essa foto que eu tenho. Outro dia, no acervo de Itapuã tem um... Itapuã sempre gostou disso, né? Sempre ele procurou livro, revista, fotos, jornais, tá? Eu disse, tá, deixa eu procurar aqui na sua papelada, no seu acervo, aí para ver se encontra alguma foto minha. Ele pode procurar. Mas eu encontrei, não tinha, naquela época não tinha. Naquela época, quem era assim, as pessoas que mais se preocupavam com isso eram, por exemplo, os alunos que já eram universitários, que trabalhavam, já tinham ações em grêmios acadêmicos, né? E que gostava de filmes, como é o caso de Jair Moura, né? que fez alguns filmes naquela época com o Mestre Bimba. Então, esse pessoal que já foi da universidade desenvolvendo uma cultura de arquivo, de registro e tudo, era quem procurava fazer isso, como Itapuã, Medicina, Jair, né? São os três assim que eu mais me lembro que fazia isso. Mas fotografia, muito pouca. Eu tenho uma fotografia de 67 com Nenel,
Nenel era pequeno, o pandeiro que ele estava na mão era maior do que o corpo. De 67, que foi um dia que nós fomos lá na... Tinha um aluno do México que morava em Conquista, e ele queria tirar umas fotos. Aí passou lá no Engenho Velho e me pegou. Ele tinha carro, ele tinha um carro, era um daqueles que tinha carro, né? Aí foi lá, me pegou boinha, pegou o Zé, meu irmão, que também treinava lá com o mestre. Aí boinha disse, vamos lá no Nordeste que eu vou pedir ao mestre Bimba para deixar Nenel ir com a gente. Aí nós fomos, e o mestre deixou. Aí tiramos lá as fotos, né? Tenho até hoje essas fotos. Fotos antigas, né? Depois, se o senhor puder me enviar essas fotos para a gente poder divulgar, mestre. Envio. É ótimo. Interessante, entendeu? Ó, deixa eu ir adiante, mestre. Ó, porque tem algumas perguntas mais bem interessantes para fazer. Mas antes de fazer as perguntas, eu vou citar quem chegou agora, tá? Nós temos, deixa eu ver aqui, o mestre César, da Casa Acervo Capoeira César Itapuã. Mestre César está conosco. E colocando excelentes pontuações, mestre Soló, parabéns. O mestre Chalatão falando das pessoas que não entendem essa relação, dizendo que são pessoas ignorantes, né, por ignorarem realmente. O capitão, formado capitão, está conosco. O mestre Chalatão faz uma pergunta que dá para encaixar agora, rapidinho, mas eu vou voltar às outras. Que ele pergunta se o sonho da casa Turma de Bimba ainda está vivo. Mas não responda ainda, não responda ainda. Só me dê um segundinho para me poder... Senão, nunca vou conseguir apresentar todos que estão aqui. O Marlon, salve a ancestralidade, salve mestres, boa noite, um abraço de Brasília. Falando de Brasília, Ângela Simões, um abraço. Cláudia Castrup, abraço, mestre Soló. Capitão. O mestre Itapuã falando, discípulo que aprende, mestre que dá lição. Isso aqui, essas são as pessoas que já se manifestaram aqui. A gente pediria para as pessoas que estão assistindo e que elas compartilhem nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ouvir também o mestre Soló contando essas histórias que são sensacionais. Então, vamos primeiro a essa pergunta do mestre Chalatão, se o sonho... Cadê? Bom, aqui. O sonho da casa Turma de Bimba ainda está vivo? Ainda está assim. A casa da Turma de Bimba eu levei um tempo em 2007, por aí, de 2007, 2008, 2009, eu passei um tempo presidindo a fundação, né? A fundação ela estava para ser extinta, né? Porque toda a fundação, independente de ter receita ou não, ela presta conta ao Ministério Público, né? E a Fundação Mestre Bimba já tinha assim, coisa de uns 10 anos que não prestava contas ao Ministério Público. Mesmo sem receita, tinha que prestar. Então, eu fui lá no Ministério Público, chegou lá eles me disseram que o edital para extinção já estava no fórum, já estava para ser publicado, mas se eu conseguisse conter a publicação e se comprometesse a enviar os balanços, né, os balancetes anuais, que eram 10, né, que eles reconsiderariam a extinção da fundação. E aí conseguimos fazer isso, né? Com orientação até deles, teve uma boa vontade muito grande lá do Ministério Público para que isso não acontecesse, né? Seguramos a publicação do edital lá no fórum, né? E depois, aí, que todos os balanços foram feitos, e aí teve uma contribuição muito grande do que era tesoureiro na época, que era Diamante, e o próprio Nenel também, que a gente ficava até a noite lá juntando nota, tudo para montar os balanços para poder suprir essa necessidade. Conseguimos, né? Mas 2 anos depois eu deixei a fundação
e fiquei em casa, ainda sem saber o que ia fazer com relação à capoeira, como eu ia me posicionar. Foi aí que Lourinho, Otto e Agulhão me procurou e disse: Menezes, você deixou a fundação, não está mais fazendo nada, vamos criar a Casa da Turma de Bimba? Aí eles mesmo que colocaram a ideia, vai ser assim um lugar onde as pessoas vão tomar um cafezinho, bater um papo, tem livro, vai ter uma roda, e toda semana a gente faz uma roda da Turma de Bimba, só joga quem é o pessoal mesmo da Turma de Bimba, não importa que não consiga dar que fique no chão, tem que ser o pessoal da Turma de Bimba, né? E aí a ideia começou a germinar, né? Criamos estatuto, tudo, aquela coisa toda, mas precisava de din-din, né? E na época, para você ter um fundo de reserva para começar as atividades, né? Você tinha que ter dinheiro. O Itapuã até me ajudou nisso. Uma vez nós fomos no Pelourinho procurando uma casa lá para poder alugar ou qualquer coisa assim, né? Mas aí o negócio arrefeceu. Mas quando foi em 2015, eu viajei para a Europa. Eu queria conhecer como era que a capoeira estava no mundo, né? Aí viajei lá por vários países da Europa, né? Inclusive, eu fui admitido como membro da BPC nessa viagem, lá na Suíça. Tinha a reunião da BPC, então, a convite de Itapuã, eu fui e fui por ele até indicado para ser membro da BPC. Então, como no início nós fizemos um vídeo institucional e divulgamos o vídeo institucional da Casa da Turma de Bimba, quando eu cheguei na Europa, que eu ia lá nas academias e era muito solicitado, mas foi uma viagem assim que eu fiquei impressionado como é que um aluno de Bimba é tratado nessas academias. Ninguém conhece, nunca nem ouviu falar, quando chega que é aluno de mestre Bimba, Ave Maria. Vocês têm um tratamento assim diferenciado, né? E como o professor de capoeira é respeitado nessas comunidades. Eles têm esses professores como transmissor de cultura. É um respeito muito grande, uma consideração, uma atenção muito grande. Tudo isso me deixou muito impressionado. E havia as cobranças, né? Principalmente quando eu estava em Londres, reunido lá com a turma boa, que um dos alunos de Nenel, pequeno mestre, conseguiu reunir. Conheço. E nessa noite o pessoal começou a falar da Casa da Turma de Bimba, Casa da Turma de Bimba, e não vai sair. Muita gente até se ofereceu para arrecadar fundos lá pela Europa para poder revitalizar a Casa da Turma de Bimba, coisas assim desse tipo e tal. O fato é que eu voltei com essa ideia fixada na cabeça, né? Aí voltei a falar com o pessoal, mas o grande empecilho era esse, a gente tinha que ter dinheiro para alugar uma casa, para pagar luz, para pagar água, para pagar telefone, né? Porque dinheiro público, nem pensar nisso, né? E a grande dificuldade é essa. Então, eu disse ao pessoal, olha, é o seguinte, vamos inaugurar a Casa da Turma de Bimba aqui em minha casa. Então, reservei uma área lá da minha casa, eu morava numa casa grande, muito boa, né? E vamos fazer aqui, vamos startar o processo daqui, né? Aqui fica como um endereço provisório, e daí então nós seguimos para um outro local, dentro dessa ideia básica que todos nós temos, né? Então, no dia, foi quando que eu inaugurei, foi 16, foi 16 de julho de 2016. 16 de julho de 2016 foi inaugurada lá a Casa da Turma de Bimba, lá em Patamares. Foi uma festa bonita, veio gente de tudo quanto era lugar. Pessoal, alunos de Mestre Bimba de Brasília, do Rio de Janeiro, do interior, de outros estados. Foi vários alunos. Tinha aproximadamente umas 200 pessoas. Inauguramos lá uma área chamada, com o nome de Mestre Boinha, que era onde a gente fazia, era ateliê de instrumentos, Mestre Boinha, né? Tinha uma sala de mídia, né? Tinha biblioteca, né?
tinha um acervo de fotografias que nós começamos a montar, né? Inicialmente, contratei uma artista plástica lá e fez a foto de uns 8 da turma de Bimba, que ficou lá em exposição. Mas foi uma festa bonita, muito bonita, muita gente. É uma festa que se estendeu até mais de 11 horas da noite, porque depois disso aí teve a papoeira, né? E todo mundo falando, principalmente Camisa. Camisa foi um dos que mais assim falou nessa noite, né? Bom, aí depois disso começamos a fazer alguns eventos lá em casa mesmo, né? Contratei uma coach que eu conhecia para falar sobre relação mesmo, né? Relação de poder em qualquer ambiente, né? Isso voltado para a capoeira. Contratei uma empresa lá que cuida de acervo, que fez os acervos da casa de Jorge Amado, da Petrobras, de Odebrecht, que cuida disso, né? E reuni várias pessoas lá. Itapuã também estava presente. Itapuã sempre estava presente. Itapuã ele não falha, ele só não vai no lugar onde realmente se não der. Mas se der, ele vai. Não sei como tem tanta energia, Ave Maria. As viagens que ele enfrenta, Ave Maria, não tem. Por isso ele é o oráculo. Mestre, Então fizemos algumas coisas, mas não foi para frente, não. O negócio depois parou, exatamente por isso, que eu não podia mais manter lá em minha casa, né? Fizemos algumas reuniões da BPC lá, mas não podia manter lá em minha casa, e via que não havia assim, muita mobilização para poder a coisa continuar em outro local, e aí a coisa arrefeceu mais uma vez, mas não morreu, porque o sonho não morre, né? Ele ainda está aqui na cabeça, ainda uma das metas aqui desse ano vai ser conseguir uma casa lá no Pelourinho. E eu já estou fazendo alguns contatos, o Lourinho já está me colocando aí em contato com algumas pessoas, e eu vou aproveitar que eu tenho um conhecimento aí na área política e vou ver se eu consigo uma casa lá para fazer isso. Mas eu consegui nessa casa, a minha ideia não é mais fazer essa casa da turma de Bimba, é fazer o Museu Mestre Bimba e deixar essa casa com a Fundação Mestre Bimba, deixar com a Fundação. Porque a Fundação Mestre Bimba, hoje, ela ocupa 2 móveis do IPAC, é um do Pelourinho, onde Nenel tem academia, e outro lá no Forte da Capoeira, né? Que é também do IPAC. Então, esse daí seria também mais um imóvel que ficaria com a Fundação Mestre Bimba. Eu acho que ficar com uma instituição é muito melhor do que ficar com pessoa física, e faria nesse novo endereço o Museu de Mestre Bimba, que eu acho que tem muita gente que gostaria de contribuir, de colocar seus acervos no lugar desse, mas não faz porque não tem um lugar assim confiável que a coisa vai ser preservada, né? Entendeu? Se não for uma iniciativa particular, como é o caso do Memorial Mestre Bimba, que tem lá no Rio de Janeiro, lá em Cachoeira do Macacu, lá na Fazenda do Abadá, né? Que é um lugar espetacular, uma coisa. Tem até alguns filmes aí no Bimba Videombugo que vocês podem ver, tem filmes lá do Memorial Mestre Bimba, da inauguração. Agora nós vamos falar do memorial do Bimba Videobook. Não vamos criar uma expectativa para o pessoal, a gente precisa que o pessoal chegue todo para a gente poder falar do assunto Bimba Videobook. Antes de eu passar para esse assunto, mestre, vou pedir licença novamente ao senhor, para a gente poder citar mais algumas pessoas que chegaram aqui. Ótimo. Né? O mestre Pombo de Ouro está conosco. Pombo de Ouro, grande pombo aí. Um abração aí para ele. Está mandando uns parabéns para o senhor. Mestre Papagaio, Weber de Carvalho, ele é lá de Goiânia, é aluno do mestre Oswaldo. Quem mais que está por aqui? Robson Ferreira. Robson Ferreira tem um trabalho com dobrões que é sensacional. Já deu alguns dobrões, ele bota a imagem que quiser no dobrão. Muito legal, ele está enviando um dobrão aí para o mestre Itapuã, com a foto do mestre Itapuã de um lado, do outro lado tem a foto do mestre Bimba, parece sensacional. Acho que eu tenho até um. Ah, é? Legal. Ó,
François Roque também. Esse François Roque. Quem é o François Roque? Capoeira Boa Vontade. Ó, deve ser do Mestre Canelão lá. Cristiano Santos, que é um mestre cristiano que é daqui da região. Um abraço para ele. Essas são as pessoas que estão aqui. Nós tivemos lá atrás uma pergunta, mestre, que eu vou dar uma resumida, porque eu preciso entrar no Bimba Videobook, a gente já está com 1 hora de programa, a gente não entrou nesse assunto ainda. Mas eu vou, para não deixar essa pergunta para trás, ela basicamente é do mestre Peixe, e ele pergunta sobre a questão dos certificados que o mestre Bimba deixou, alguns certificados que ele deixou assinado, e aí ele faz um questionamento até bem mais, né? O mestre Oswaldo tem um certificado assinado dito como mestre de capoeira, então ele faz a pergunta sobre os certificados de uma forma geral. Então eu gostaria que o senhor pudesse tocar aí nesse assunto, para quem ele deixou, e nesse assunto aí. Sei que esse assunto rende bastante, mas o senhor pode, o mestre Itapu já tocou no assunto aqui conosco, quando fez a entrevista, o senhor pode passar aí, fazer um en passant nessa história aí, para a gente tocar ainda, a gente precisa tocar no Bimba Videobook. O mestre Charlatão está fazendo. Mestre Soló, saiba que a BPC tem um carinho muito grande pelo senhor, que o senhor faz parte dessa família. Eu sei disso. Eu tenho por ele também. Admiro muito o Charlatão. Gosto muito dele. Então, mestre, antes de nós tocar no assunto, então, Bimba Videobook, vamos falar dos certificados aí, para essa pergunta não ficar no caminho. Pois é, mestre Bimba não dava certificado, né? Nunca vi isso aí, como já falei. Mas, quando ele foi para Goiânia, surgiu lá a notícia de que ele teria deixado com o mestre Decânio, né? Com Decânio, porque naquela época ninguém chamava ninguém de mestre nem nada, era todo mundo pelo apelido, pelo nome. E com Decânio, para Decânio depois dar a algumas pessoas, né? Não sei a quantidade. Quem sabe essa história muito bem é Itapuã. E eu sei mais através dele, de ter ouvido ele falar. Então, esse certificado, alguns deles, o mestre deixou assinado, mas em branco, para Decânio, então, depois, dar às pessoas que ele considerasse que merecia receber aquele título de o lenço branco, né? Não era título de mestre, era lenço branco. Né? Era mestre charangueiro, chamava mestre charangueiro, quem sabia cantar, tocar, conduzir uma roda, né? Porque quando nós treinávamos, ninguém aprendia a tocar berimbau, nem cantar, nem tocar pandeiro, não tinha isso não, era só capoeira mesmo e pronto. Né? Um ou outro que se interessava, que tinha mais afinidade com o instrumento, como o piloto mesmo, que aprendeu de oitiva, ficava assim, ouvindo o mestre tocar, o mestre aí variava as notas. Mas não tinha isso, não. Então, Itapuã, pelo relato dele, o mestre deixou esse diploma com esses documentos assinados, né? Mas que parte desses documentos se perdeu porque molhou, teve um vazamento lá no telhado da casa do doutor Decânio e molhou parte desses certificados. E sobraram poucos, uns 4 ou 5, e que foi dado a algumas pessoas. Parece que um foi dado a Nenel, outro foi dado a Camisa Roxa. Eu não sei bem, não. Itapuã é que sabe dessa história aí, quem foi, porque ele participou disso aí. Eu acho que ele tem ele recebeu um também, né? Mas não sei bem, não. O que eu sei de certificado é isso. E também, no Memorial Mestre Bimba, tem um documento lá com assinatura do mestre, concedendo o título de mestre a Oswaldo, lá de Goiânia. Esse documento tem lá, um documento original, inclusive, que está lá no Memorial de Mestre Bimba. Então, é o único documento que eu já vi, que esses outros que o pessoal diz que tem, eu nunca vi. Mas esse de Mestre Oswaldo eu já vi. Está lá no Memorial de Mestre Bimba, lá na Fazenda do Abadá. Então, sobre certificados, eu
a informação que eu tenho é essa aí para vocês. Perfeito. Deixa eu só seguir aqui algumas pessoas falando. O mestre César pede para o Robson, agora as conversas paralelas. O mestre César fica fazendo conversa paralela aqui nos comentários, a gente tem que puxar a orelha dele. O mestre César pedindo para o Robson entrar em contato, mestre Robson, se tu tiver ainda aí nos assistindo, depois eu passo com o contato do mestre César, porque ele quer um dobrão alusivo a mestre Itapuã e mestre Bimba, tá, Robson? Então, e o mestre César também, com conversa paralela, ele acha que ele é um dos patrocinadores do programa, ele pode ficar fazendo conversa paralela aqui. Mestre Soló está convidado a conhecer a Casa Acervo de Capoeira, a Casa Acervo de Capoeira César Itapuã. Ele está lhe convidando para conhecer lá em São Bernardo. Irei com muito prazer. É só agendar que eu irei. Indo adiante, Cláudia Castrup, com certeza. A BPC trouxe mestre Soló para conhecer BSJ. BSJ, o que é? Agora fiquei. E tive a honra de tê-lo na minha formatura. Claudinha. Claudinha. Foi a reunião, a formatura dela foi uma coisa linda. E o que é BSJ? Eu fiquei... BSJ, não sei não a que ele quer se referir. É algum código aí que eu já esqueci. Pois é. Mas Claudinha é uma pessoa maravilhosa. Barra de São João. Barra de São João, porque o evento foi lá onde ela mora. Nos atendeu bem, nos acolheu bem lá. Foi uma semana assim, maravilhosa. Ela realmente nos proporcionou uns momentos assim, muito, muito, muito bons, inesquecíveis, né? Eu tenho muitas fotos, muita gravação daqueles eventos ali, né? Daquele evento. E um grande abraço aí, Claudinha. Você está aqui no coração. O mestre Itapuã também falando que é Barra de São João. Burro sou eu, que não sei o que é. A outra questão aqui, Roberto Fagner. Um grande abraço ao mestre Soló, aqui do mestre Pequeno, de Ceará Mirim. Mestre Pequeno, grande abraço. Mestre Pequeno. Então, mestre, agora nós vamos falar sobre o Bimba Videobook. O Fly, se puder botar aí na tela o link do Bimba Videobook para nós, Fly, para o mestre poder falar sobre ele. Conta como é que surgiu essa ideia, mestre, como é que o senhor pensa isso, e depois eu quero também que o senhor diga assim, quais são as entrevistas mais relevantes e outras coisas aí. Fique à vontade. O Bimba Videobook, a ideia foi fazer um registro das passagens dos alunos de Mestre Bimba nas suas respectivas épocas, né? E o relato gravado, ele, no meu entendimento, ele é muito melhor do que escrito. Era muito, eu dizia, bom, se é de escrever alguma coisa, porque quando eu escrevo, eu não deixo de colocar algum viés da minha interpretação, não é? Mas quando a pessoa fala, não, aí você está colocando mesmo o seu ponto de vista. E quem assiste, o receptor, ele vai também ter um entendimento de acordo com os seus valores, a sua história de vida e por aí vai, né? Então, a ideia foi essa. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz a primeira entrevista que eu fiz foi com o mestre artista, um aluno de mestre Bimba da década de 50. Até hoje tem essa entrevista aí, entrevista interessante. E a segunda foi com Itapuã. Com Itapuã. E nessa foto aí, que é a foto de capa do Bimba Videobook, nós temos ali Itapuã, Medicina, já falecido, Galo e eu. Isso aí nós nos encontramos numa livraria para discutir assuntos de capoeira mesmo, né? E falarmos até sobre alguns eventos, algumas coisas, porque a ideia, teve um tempo que nós tivemos a ideia de fazer um grande evento internacional com os grandes mestres da capoeira regional, né? Juntar mestre Itapuã, mestre Camisa, mestre Acordeão e mestre Nenel, né? E fazer um evento assim E nessa reunião aí nós estávamos começando a discutir isso.
Então foi isso. Aí começamos a fazer as entrevistas, depois começamos a cobrir alguns eventos, né? Mas o objetivo é sempre esse, é trazer informações para a geração atual e gerações futuras, para que conheçam os alunos de Mestre Bimba, para que saibam como as coisas aconteciam no tempo de cada um, né? Que tirem as suas conclusões, que aprendam, né? E que mantenham o legado de Mestre Bimba, porque a vida de Mestre Bimba e o papel dele na capoeira no mundo é muito importante e deve ser bem lembrado. A primeira entrevista é essa aqui, ó, de mestre artista, que eu fiz uma remontagem nela, que a primeira ela saiu com alguns bugzinhos de gravação, aí eu modifiquei e coloquei essa aqui, né? Essa daqui eu explico por que mestre, essa explicação aí que eu dei aqui agora, né? Esse é o mestre Otto, que eu lhe falei, que conta a história da capoeira. Perfeito. Né? Aqui também foi uma festa que eu fiz lá com uma gravação que eu fiz lá com o Bozó, né? No aniversário lá da associação dele, né? Quem é que tá me movimentando? É o senhor ou o Fly? O Mauro? Sou eu. Ah, tá. Porque eu não estou com ele em tela, não. Não, né? só para me saber. Fly, vai baixando para nós aí, por favor. São essas aqui. Tem muitas interessantes aqui. Tem essa daqui do... Tem essa... Tem uma... Essas últimas daí, esse daqui dos 80 anos de Cafuné, né? Tem alguns da Casa de Cultura, que essa também é interessante, que é lá é um evento, uma reportagem sobre camisa, o trabalho de camisa lá no município onde ele nasceu, né? Tem uma que o senhor fez com o mestre J. Bamberg, que eu gostaria de saber se o senhor conseguiu fazer alguma pergunta para ele, ou só ele falou. Não, foi essa aqui, ó. Angoleiro, ela aqui, ó. Angoleiro. O discípulo que aprende. Foi há 3 anos, quando eu estive em Goiânia, voltando de Goiânia, e passei em Brasília, né? Ou foi em Brasília, depois Goiânia, nem me lembro. Acho que foi primeiro em Brasília, depois Goiânia. Aí fiz essa entrevista lá na Academia de Mestre Paulão, também entrevistei ele. Conheci lá o Monério, já conheci o Laborda, né? Esqueço o nome dele, daí do Distrito Federal, que foi um dos precursores da capoeira lá no Distrito Federal. Também olha, eu considero que todos bons, viu? Dizer qual é o melhor aí, não, eu não saberia lhe dizer, não, porque cada um tem um momento, cada um tem uma história, cada um tem um aspecto, cada um leva uma mensagem, entendeu? Então, eu não saberia dizer, não, esse é melhor, esse não é. Tem os mais longos, tem os mais curtos, né? Mas todos eles são bons, né? Muito bom. Tem um que eu fiz aqui com acordeon, quando ele chegou daquela maratona que ele fez de saindo lá de São Francisco, né? E chegando aqui na Bahia. Há um interessante aqui, ó. Acho que não está aqui, não. Aqui é sobre memorial. Essa entrevista com o Pomo de Ouro eu fiz na Suíça, né? E essa daqui foi uma música que eu fiz, ó, interessante. Essa música aqui que eu cantei lá na Suíça, ela resume a viagem que eu fiz, o tour que eu fiz pela Europa, né? E a impressão que eu tive e como foi que eu vi tudo aquilo, como é que eu vi a capoeira, né? Essa música é interessante. Não tem voz, não tem ritmo nem nada, mas deu para passar a mensagem, né? Mas tem muitos bons, tem Mestre, diga uma coisa assim, ó. Tem alguma história que o senhor consegue resgatar, que o senhor diga, pô, isso eu não sabia, isso o pessoal tem que saber. Se o senhor fosse eleger alguma aí que como é que eu vou dizer assim, que ela é muito relevante para a capoeira e isso faria a diferença assistir, qual que o senhor indicaria para começar assistindo?
Rapaz, eu acho que conhecer a história da capoeira é interessante, né? Então, tem uma entrevista que eu fiz aí com um professor, e A tem um origem da capoeira? Ela? sobre a capoeira, e tem outra com Otto. Então, Otto também, que ele faz. Esse daqui, a origem da capoeira, eu acho que isso é interessante, você ter uma ideia de como ela surgiu, né? Eu acho que é muito interessante. A do Otto também. A do Otto que fala sobre a origem da capoeira. Tem outra aí também do Otto, né? E, mas tem umas. Esse daqui é o vídeo institucional, ó. Se vocês verem aqui, é a ideia inicial da Casa da Turma de Bimba. Esse daqui é o vídeo que nós chamávamos de vídeo institucional. Então, alguns desses vídeos aí, ele tem essa introdução, né? Então, não, então tem esses, né? Tem um ciclo de Aonde, palestras interessantes. mestre, isso aí é na sua casa? Na minha Isso foi na casa. sua casa? Ah, Exato. E tem uma série de vídeos também, parece que são 3 vídeos de um evento que Itapuã promoveu lá na Bahia e convidou Camisa, né? Ele fala sobre a história dele, sobre a história do Abadá, sobre como ele vê a capoeira, como é que ele pratica, como é que ele pratica a capoeira dele, o que é a capoeira do Abadá, né? É muito interessante aquela, porque o Mestre Camisa é uma pessoa que tem um trabalho aí a nível mundial, tem muitos alunos no mundo todo. No último censo que foi feito, tinha perto de 100 mil alunos, né? É uma organização assim muito interessante até de se pesquisar, não sob o ponto de vista de capoeira, mas sob o ponto de vista de organização mesmo, né? Eu já conversei até com ele que quando passar essa pandemia eu vou começar a me interessar em fazer esse trabalho, não como capoeira, mas a organização, como é que a organização Abadá funciona e como ela está inserida dentro dos princípios mais modernos, das teorias mais modernas de administração. É muito interessante. O tipo de liderança que é exercido no Abadá é muito interessante. Talvez fosse assim uma coisa que as companhias têm perseguido e não têm conseguido. Então, eu tenho uma entrevista também muito interessante aqui com Geni. sim. A Geni também é uma entrevista interessante. Tem esse daqui, ó. Esse vídeo aqui, tem um vídeo aqui que está eu jogando com boinha. É um E vídeo, aí, acho que foi esse aqui. mestre, o que a gente sabe do mestre Boinha é que ele adorava os balões, jogar a Iuna por causa dos balões, né? Ele adorava fazer balões. Não tô errado nisso, né? Quando eu jogava com ele, eu já ficava esperando que ele ia me pegar e me jogar. Ele Toda vez que adorava. eu jogava com ele, tinha balão. Eu acho que esse jogo aqui, não sei se é isso, tem um eu jogando com ele, ele me pegou e me deu uma jogada lá que você tinha que saber cair, senão já era. Legal. Mas eu acho que, para começar esses daqui, tem os vídeos de Camisa, que ele fala da história da vida dele, né? Tem um vídeo aqui muito bom também sobre o empoderamento da mulher na capoeira, né? Eu vi, eu acho que é tem É um com a interessante. preguiça ou é com a bibinha? Esses vídeos aí, ele não tem assim, muita visualização, porque eles são vídeos longos, porque o objetivo não é fazer vídeo para ter likes nem nada disso. O objetivo é criar um documento, tá? Por isso que ele é público, eles são colocados de uma forma pública. Então, eu não me preocupo muito que ele tenha 10 minutos, ou que tenha 20, ou que tenha 30, né? Tem vídeos aí que tem mais de 1 hora até de duração. Mas a pessoa que vai pesquisar, ele gosta exatamente de conteúdo, de matéria para poder fazer o trabalho. Então, Mestre, a nossa ideia, agora vendo o senhor falar isso, é mais ou menos essa ideia do senhor.
que só que as nossas entrevistas têm basicamente 1h30, né? Então, até inclusive a nossa está se encaminhando para o final. Mas elas estão todas disponíveis para pesquisa, para registro dos mestres aí, elas estão disponíveis. E, inclusive, parece agora, mestre, que essa entrevista que nós estamos fazendo vai para o Bimba Videobook, não vai? A gente vai estar lá, a gente vai ter a grata satisfação. A gravação bruta, né? Aí eu faço a edição e ela vai para o Bimba Videobook, sim, com certeza. Olha, tu viu, Fly? Nós estamos ficando importante, hein, Fly? Nós vamos até para lá pro Bimba. Não, nada, eu quero aproveitar vocês, a audiência de vocês, para poder promover a minha página. Eu tenho lá um pouco, que tem 4.100 inscritos, mas esses 4.000 são orgânicos, não são inscrições assim, alavancadas, não. Aí são orgânicos, a pessoa que quer e se inscreve. E eu faço até questão que seja assim. Toda hora eu recebo mensagens do YouTube para que eu faça isso, que faça aquilo, mas eu não quero. Eu quero criar um documento aí, que fique aí. O objetivo aí não é monetizar, não é nada disso. Não é ter... Eu quero que as pessoas que realmente se interessem pelo trabalho são pessoas que gostem da capoeira e que queiram contribuir de alguma forma para o desenvolvimento dela, né? Para a manutenção, para a preservação, né? E uma coisa que realmente, em algumas vezes, eu tenho observado alguns direcionamentos que têm acontecido dentro da capoeira que eu fico preocupado, né? Essa questão de você trazer política para dentro da capoeira realmente é uma coisa que os que estão aí na linha de frente têm que olhar com muito cuidado e não deixar que essas coisas aconteçam, porque a divisão é um negócio sério, né? Você trazer as segmentações que nós vemos na área política aqui para dentro da capoeira, isso daí vai atrapalhar a capoeira. Então, vocês aí que são os líderes de opinião, que estão à frente aí dos seus grupos e tudo, tenham cuidado com isso, não, com essas divisões de capoeira de preto, capoeira de branco, capoeira disso, daquilo, não, isso não deve acontecer na capoeira. Eu fico triste quando eu vejo uma coisa dessa na capoeira, né? Quando eu vejo discussões desse tipo. Mas é isso mesmo, cresceu muito, né? É uma coisa que não tem dono, ainda bem que não tem dono. Ô, mestre, eu vou ler alguns comentários, depois eu vou pedir, por favor. Eu vou pedir para o senhor fazer a sua inserção final, as suas considerações finais, alguma coisa que a gente não falou ainda, mas antes disso eu vou ler os comentários aqui. O Contramestre Cego já esteve em nosso programa também, o Contramestre Cego trouxe histórias interessantíssimas, né? Até o Contramestre Cego conta com, como é que eu vou dizer, com uma sorte fora do comum, né, Fly? O Contramestre Cego tem uma sorte para achar as coisas assim, as coisas caem no colo dele, eu não entendo isso. O santo dele é muito forte. Então, o Cego dizendo aqui, Bimba Videobook é um importante elo entre as gerações amantes da capoeira regional. Gratidão, Mestre Soló, por transmitir conhecimento a todos. O Mestre Chalatão dizendo que foi o Mestre Tabosa em Brasília. Tabosa, aí o Robson aí trocando figurinha comigo aí, dizendo que é legal, que a entrevista fica dinâmica, e eu digo que os dobrões dele são bonitos. Então a gente troca figurinha, eu e o Robson aqui. Ó, o Mestre Chalatão também falando que foi no ABPC Convida, agora não sei qual parte da sua fala, foi no ABPC Convida. O Mestre Limãozinho da Toca também, que é um grande parceiro nosso de São Paulo aí, que veio que vai ir pro Bimbal de Ouro junto com o Fly aí, que vai ser o parceiro do Fly aí, para visitar lá aonde vocês vão, Fly? Santo Amaro. Para Santo Amaro. Santo Amaro, vamos dar uma passeada pelo Recôncavo ali. Santo Amaro é lugar bom. A Ângela Simões dizendo que gostaria de assistir esse sobre o empoderamento da mulher na capoeira. Pelo que eu vi ali, é com a contramestra Bibinha, que foi a que ganhou o Red Bull lá. Red Bull Paranauê, isso mesmo. E eu não ia sair. A minha memória já me confunde às vezes.
O Adriano fez uma pergunta que já foi respondida pelo mestre Tapuã. O mestre César batendo palmas. Contra mestre Fly, não está inscrito. Aproveita e se inscreve no canal Bimba Videobook. Então aí, ó, ele está dizendo para te inscrever, Fly. Ó, e a gente vai pedir para o pessoal também se inscrever no canal Camugere Cultural também, para poder assistir todas as. Vamos trocar figurinha, né? Se inscrevam no canal Camugere Cultural. E, ó, eu não sei, eu vou chamar de professor Fininho. O professor Fininho, aluno do mestre Nenel, mandando salve, mestre Soló, abraços. O professor Fininho. Grande capoeirista. Aliás, os alunos de Nenel fez uma turma de capoeiristas, eu vou te contar, viu? Todos eles, não tem um que é tudo no mesmo estilo, tudo do mesmo naipe. Né? E gosto de dar uma queda, né? Adoro aquele jogo de dentro, aquele jogo ali. Capoeira, o gostoso da capoeira é isso, rapaz. A capoeira tem os golpes desequilibrantes, né? Que são os traumatizantes, mas os mais bonitos são os desequilibrantes, né? Perfeito. Ó, o mestre César dizendo palmas sobre o comentário para capoeira e política, batendo palmas para o senhor. Mestre Soló trouxe livro para mim da Alemanha, uma das histórias de sorte. O cego dizendo que o senhor trouxe um livro para ele da Alemanha, uma dessas histórias de sorte dele que ele tem, que as coisas caem no colo dele, nunca vi. Ele acha as fotos, ele acha os discos. Aí o Robson dizendo que é figurinha não. Cristiano, já efetuei a minha inscrição no Bimba Videobook, não vejo a hora de beber dessa Cristiano Santos, aqui da região. Grande abraço para ele, dizendo que já se inscreveu lá no Bimba Videobook. Obrigado aí, Cristiano. Deixa aqui minha profunda gratidão por tamanho empenho, tá? Mestre Limãozinho, dizendo que Santo Amaro, Itaparica, Oliveira, Terra de Besouro, abraço dileto, amigo Soló, turma de Bimba. Obrigado, amigo. E o Robson pedindo para deixar o link, dizendo que depois, ainda que se o mestre César quiser o contato aí do Robson para pedir o dobrão, eu coloco o contato do mestre César. É só o mestre César pedir aí que eu coloco. Já passei lá, pode ficar tranquilo. Ótimo, obrigado, pai. Já passei para o Robson também e para o mestre. Tá. Mestre Soló, primeiramente, para mim encerrar minha participação, eu quero agradecer demais, né, o seu empenho, e foi um empenho, porque a gente tentou na primeira vez, não conseguiu, levei um puxão de orelha, ainda bem que não estava ao vivo do mestre, eu queria testar antes, levei no bom sentido, e eu fico muito contente em poder levar um puxão de orelha, porque é sinal de confiança, que o senhor também... Foi mais a preocupação de eu acessar. Claro, perfeito. Eu estou aproveitando para fazer a brincadeira, mestre. Então, mestre Soló, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que logo, logo a gente vai entrar em contato de novo para ouvir outras histórias. Tem coisa muito boa ainda que deve ter ficado escondida. Dizem que na capoeira as entregas devem ser feitas aos poucos, né? E não todas de uma vez só. Então eu tenho certeza que o mestre está nessa aí, entregando aos pouquinhos, né? Para ver quem nós somos, se nós merecemos ter essa chave aí para desvelar os segredos da regional. O pensamento não é esse, não. Eu tenho certeza, mestre. Mas a gente, aqui no canal, a gente fala que muito assim, ó, às vezes a gente perde um amigo, mas não perde uma piada, né? O mestre Itapuã diz o seguinte, né? Como é que é? Sempre tem uma risada nova para uma piada velha, tá vendo? O mestre Itapuã está sempre falando isso. Então, mestre Soló, novamente, muito obrigado pela sua delicadeza conosco, pela sua paciência, pelas histórias que você contou. E, como o senhor falou ali, que às vezes que nós reconhecemos como mestre muito mais em homenagem ao mestre Bimba, não. O reconhecimento ao mestre é aquele que nos ensina. Se hoje o senhor nos ensinou, se hoje eu aprendi, é porque o senhor é o mestre, né? O mestre do ensinamento, o mestre da paciência, o mestre da humildade, o mestre de tantas qualidades que nós idealizamos em um mestre. Com certeza o senhor tem muitas dessas qualidades, então, portanto, mestre Soló, a palavra está com o senhor, e no final o contramestre Fly vai encerrar o nosso programa de hoje. Fique à vontade, mestre. Tá bom. Muito obrigado aí por suas palavras, né?
A gente fica contente em ouvir essas coisas, né? Mas agradecer a todos aí que participaram, que interagiram, me colocar à disposição no meu canal, e no canal tem os dados para contato, né? E dizer para essa nova geração que o importante para a manutenção do legado é se conhecer a história, né? E que se empenhem para isso. Respeitem seus mestres, né? A questão da disciplina na capoeira é uma coisa também que eu tenho visto que tem muitas vezes aí está saindo um pouco do padrão, né? Mas o que eu vejo é uma modificação da capoeira. A capoeira está crescendo, graças a essa nova geração, e que se empenhe para isso, e que procure preservar a cultura dos nossos ancestrais, né? E manter essa luta, que é uma coisa original do Brasil, é uma verdadeira luta brasileira, uma verdadeira, e que é conhecida no mundo todo, né? Todo lugar que você vai, você tem a capoeira, e que é que contribui bastante para a disseminação também da língua portuguesa. Isso eu observei nas viagens que fiz, né? E fica aí o meu abraço para todos, meus agradecimentos pela paciência de todos, pelos que interagiram. Um abraço especial aí para o mestre Dunga, para o mestre Fly, não? Pessoas simpáticas que eu tive o prazer de conhecer e que agora já somos amigos, se Deus quiser. Certo. Um abraço aí para todos. Muito obrigado. Deixa eu, Fly, antes de tu falar, antes de tu fazer o Claro, encerramento, pode ir. o mestre Júnior Orca, lá de Natal, também faz parte da BPC, está conosco, o mestre Júnior Orca. Tem o mestre César dizendo que o cego não tem nada de cego, as coisas aparecem pelo pesquisador que o cego agradecendo depois, mestre Binho, falando cada live um livro, o mestre Chalatão, parabéns, mestre, parabéns, né, dando parabéns para todos nós, mestre Pombo de Ouro também, obrigado, estão todos de parabéns, Cristiano Santos também, dando os parabéns aí para nós, batendo palminhas, então era isso que eu ia passar. Depois, mestre, se eu tiver o contato do mestre Saci, ou do mestre Montenegro, são duas pessoas que eu gostaria de entrevistar e nós não entrevistamos ainda. São dois Montenegro, todos os dois são de capoeira, dois irmãos. Eu lhe passo dos dois. Perfeito. Tá certo? Perfeito, não sabia. Passar o de Saci, eu tenho o contato deles todos. A maioria do pessoal da turma de Bimba eu tenho um contato. Nós temos aqui um grupo chamado Bimba Videobook News, que a gente troca figurinha aí. É fechada só com um grupo só a turma de Bimba. Não, e aí, o senhor pode, se não for também pedir demais, mestre, o senhor falar bem de nós, para que quando a gente entre em contato com eles pelo menos saibam quem nós somos. A gente não precise fazer todo, né? Porque senão você já quem é esses caras que querem fazer entrevista, todo mundo fazendo. Tá certo. Então, quando eu divulgar no grupo essa live, vocês vão ficar comigo. Então, beleza. Farei comentários aí a respeito do trabalho de vocês, viu? Tá bom. Obrigado, mestre Soló. Muito obrigado. Sinta-se abraçado virtualmente. E, Fly, suas palavras finais, Fly. Muito obrigado a todos os amigos e amigas que nos acompanham desde o início. Peço a todos, quem não compartilhou ainda na sua rede social, compartilhe, aproveita que está no finzinho aí, acabou, já compartilha, que é para mais pessoas escutarem aí os ensinamentos do mestre Soló. Lembrando que o programa Na Identidade do Capoeira tem como patrocinadores Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, Casa Acervo de Capoeira César Itapuã e Escola Angoleiros do Interior contra Mestre Xandão e alunos. Mestre, eu sempre faço uma... Oi. Não, fala de amanhã, Fly, por favor. Amanhã entrevista com o Mestre Peixe de Guarulhos, que vai falar sobre o seu trabalho de capoeira, sobre a sua trajetória, mas também especificamente sobre um trabalho artesanal que ele foi o pioneiro, né,
que foi o berimbau desmontável. Então, amanhã, para quem ainda não conhece, vai conhecer com a entrevista do Mestre Peixe às 20h30 aqui na página Na Identidade do Capoeira ou pelo canal do YouTube Camugerê Cultural. Mestre Soló, eu sempre deixo uma reflexão e geralmente até eu faço uma reflexão um pouquinho mais comprida, mas hoje eu vou ser sucinto na reflexão, porque como nós estávamos falando, e o senhor muito bem colocou a respeito do reconhecimento, da palavra mestre, do trabalho e tudo mais, sinta-se reconhecido pela gente, por mim, pelo Dunga, pelo programa, porque afinal também o programa foi construído para isso, para trazer as personalidades que são envolvidas e que têm um trabalho significativo e uma história significativa dentro da capoeira para contarem as suas histórias. Então aí já tem um grande reconhecimento da nossa parte, esperamos que o senhor tenha gostado, e como eu disse que eu ia ser sucinto, tem uma frase de Aristóteles que diz o seguinte: o reconhecimento envelhece depressa. Então vamos aproveitar enquanto somos reconhecidos. Obrigado. Obrigado, boa Até noite. mais. Até amanhã.